Vindo a este espaço de conversa com personalidades sobre a Covid-19. Hoje estou com o Dr. Abdul Karim, jurista, e que vai nos falar também daquilo que é a percepção que tem desta pandemia, que desde dezembro a esta parte já se vão 5 meses, está a preocupar várias nações. Qual é o seu entendimento sobre esta doença? Nós, infelizmente, não fizemos a leitura do silêncio que se instalou em um ano, portanto, em dezembro, janeiro deste ano. Não fizemos a leitura devida do que é que estava a acontecer e acreditamos que aquilo era uma coisa lá dos confins da China e que não chegaria onde chegou até hoje. E quer Moçambique, quer todo o mundo foi surpreendido. Foi surpreendido com esta doença e existem muitas incertezas, existem muitas incógnitas, existe inclusivamente muita opinião diferenciada entre os peritos, epidemiologistas, virologistas, o que dificulta ainda mais a compreensão das pessoas deste fenómeno e como se comportar perante o fenómeno. O que é recomendável numa circunstância desta natureza é que, havendo tantas incertezas, tantas incógnitas, devemos seguir aquilo que é um padrão da saúde, da Organização Mundial da Saúde, no caso concreto de Moçambique, os conselhos que têm sido dados através do Ministério da Saúde. Tudo o que está a acontecer está a alterar uma série de paradigmas a nível mundial, quer nas relações internacionais, quer a nível dos mercados de capitais, quer numa coisa tão importante como esta. Nós assistimos durante os últimos 20 anos a uma deslocação de empresas dos Estados Unidos da América e da Europa para a China, a instalarem-se na China. Mão de obra barata, energia, muita disciplina, autoridade do Estado. Hoje estamos a assistir o inverso. Hoje os países já estão a deslocar, no sentido inverso, as suas indústrias da China para ou seus mercados internos ou para outros mercados que sejam competitivos, que sejam apetecíveis. Aí pode ser uma oportunidade para Moçambique. Moçambique tem uma situação geopolítica, geoestratégica, aqui no Oceano Índico, mas não basta. É preciso que Moçambique tenha políticas fiscais, políticas de incentivos, políticas laborais que, portanto, estimulem que essas empresas venham para cá. Portanto, criou-se uma oportunidade para Moçambique. Certamente que há um país em África que vai aproveitar muito desta janela de oportunidade, que é a Etiópia, porque está muito bem organizada em termos de zonas económicas, em termos de zonas francas, em termos de funcionalidade, de eficiência. Portanto, é um país com muitas condições e apetecíveis. Portanto, mas os Estados no mundo, alguns vão ter que refundar-se como Estados. Outros Estados vão ter que repensar nas principais funções do Estado e, sobretudo, as funções do Estado na área da saúde e na área da educação. Mesmo a questão da solidariedade, o que a gente assistiu na União Europeia, quando foi necessário discutir o apoio, portanto, à Itália e, sobretudo, à Espanha, a forma como a União Europeia esteve dividida, até se chegar a um entendimento. Portanto, a primeira solidariedade que foi para a Europa veio da China, veio de Cuba, não foi dos próprios europeus. Tudo isto vai ter que ser repensado. E um país como Moçambique, como é que pode tirar melhor proveito desta pandemia? Uma das coisas que Moçambique tem é, de facto, ver se consegue captar, neste processo de deslocação das empresas, se consegue captar algumas empresas que venham para Moçambique. Por outro lado, há uma grande hostilidade, quer dos Estados Unidos da América, quer dos europeus, relativamente ao papel da China nesta história do Covid, que não está muito bem explicada para alguns. E esta hostilidade vai acentuar já o grande conflito que existe do ponto de vista comercial entre os americanos e os chineses. E certamente que os americanos vão olhar para o mundo de uma forma diferente e é possível que Moçambique possa se tornar apetecível também do ponto de vista de investimentos
que outras potências queiram fazer e que anteriormente faziam na China. Portanto, vai haver completamente uma mudança radical de paradigmas do ponto de vista de investimento no exterior. E Moçambique pode captar, né? Mas tem que mudar muita coisa a nível interno. Dr. Abdul Karim, para além de ser jurista, esteve à frente da Unidade Técnica de Reforma Legal. Olhando para o nosso país, quando falamos de Covid-19, o país foi tomando medidas antes mesmo de se diagnosticar o primeiro caso do novo coronavírus. O presidente até declarou o estado de emergência e com essa declaração vieram várias ações com o intuito de se criar justiça social. Como é que olha para o fato de existir essa pretensão de justiça social e, por outro lado, o desafio da efetiva justiça social? Qual é o seu entendimento? Eu vou fazer uma abordagem em dois sentidos. Primeiro, queria fazer uma abordagem do ponto de vista legal. Eu creio que é a primeira vez que nós decretamos o estado de emergência no país. Até a Constituição de 2004, todas as constituições anteriores, havia um artigo com 3 ou 4 números na Constituição que definiam os princípios básicos para ser declarado o estado de emergência, o estado de guerra, que era assim que havia, e o estado de sítio, nas Constituições anteriores a 2004. E que depois remetia para uma lei ordinária a regulamentação do estado de emergência, o estado de sítio e o estado de guerra. Por 2 vezes foi elaborada uma lei, um regime jurídico do estado de emergência, estado de guerra, foi submetido ao Parlamento, mas pelas 2 vezes o Parlamento não aprovou esse regime jurídico. Até que em 2004 o Parlamento a Assembleia da República optou por incluir um título completo com uma regulamentação mais ou menos exaustiva do estado de emergência e do estado de sítio. Eu digo mais ou menos exaustiva porquê? Porque tudo aquilo que deve ser a declaração de um estado de emergência ou a declaração de um estado de sítio não se pode incorporar em 9 artigos que estão na Constituição. Nós que copiamos muito o modelo português, e o nosso modelo é um modelo português, Portugal tem um regime jurídico específico, uma lei ordinária, que regula o estado de emergência e o estado de sítio, e que são 28 artigos. E nós temos apenas 9 artigos na Constituição. Moçambique, por exemplo, fez uma coisa excelente quando regulou o estado de calamidade natural. Aprovou um regime específico que são 44 artigos. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, na minha opinião, em sede de revisão constitucional, verificar se faz sentido termos tantos artigos, 9 artigos, regulando esta matéria, ou basta alguns princípios fundamentais e depois deixemos para a lei ordinária. Eu sou favorável a esta segunda opinião. Outra questão é o formalismo. O formalismo que foi adotado, há que fazer uma reflexão. A competência para decretar o estado de emergência é do Presidente da República. E é verdade que a Constituição depois diz que a declaração do estado de emergência tem que ser ratificada pela Assembleia da República. Mas como não temos nem na Constituição, nem no regime específico, o que é que significa esta ratificação? O que é que significa esta validação? Então fica-se com a ideia de que a Assembleia da República pode alterar um decreto presidencial do Presidente da República. No caso português, por exemplo, não pode. O decreto presidencial do Presidente da República não pode sofrer emendas. Se há emendas a fazer, há um diálogo entre o Parlamento e o Presidente acolhe as propostas do Parlamento e quando o Parlamento transforma a declaração de emergência em lei, aquelas questões estão todas na lei. Nosso caso é o caso sui generis. Nós temos uma lei que ratifica e dentro desta lei está o decreto presidencial. Em Portugal, por exemplo, quando foi necessário relaxar algumas medidas, essas medidas foram relaxadas por decreto presidencial, não foi por decreto do Conselho de Ministros.
aqui em Moçambique está a ser relaxado por decreto do Conselho de Ministros. Não é? Portanto, não estou a dizer que eu tenho a verdade sobre esta matéria, mas é preciso fazer uma reflexão sobre este assunto. Não é? Angola, por exemplo, quer o estado de emergência foi declarado por decreto presidencial, quer as medidas executivas foram declaradas por decreto presidencial. E o presidente angolano ouviu a Assembleia e ouviu o Conselho de Estado, consultou, não se meteu um documento para ratificação. Pronto, nós temos que cumprir aquilo que está na Constituição e a nossa Constituição diz aquilo que nós fizemos. Mas é preciso repensar nestas questões. Esta é uma questão do ponto de vista legal. Do ponto de vista de justiça social. Esta pandemia, Olívia, aos mais ricos que tiveram perdas consideráveis, apesar das perdas, eles conseguem sobreviver. Os menos ricos, apesar das perdas consideráveis que estão a ter na sua vida privada, nas suas empresas, eles conseguem lutar pela sobrevivência. Mas os pobres só têm 3 opções, lamentavelmente. Ou morrer da doença, ou morrer da cura, ou morrer de fome. Porque não é possível este país, e muito poucos países da Europa estão a conseguir fazer isso, oferecerem uma cesta básica a quem precisa de se alimentar, a quem não pode sair de casa para ir buscar comida. Né? Então aqui, e hoje toda a discussão hoje em todo o mundo sobre se deve ou não deve prorrogar o estado de emergência, deve ou não manter-se o nível 4, deve-se relaxar, é a discussão do binómio, né? Economia. E aqui podemos pôr a economia a nível macro, a nível micro, a economia familiar, subsistência e o confinamento e o estado de emergência. É esse binómio. Ou eu morro de fome ou eu morro da cura. Onde é que está a justiça social aqui? Este país não tem capacidade para distribuir cesta básica. Então, eu acredito que o Presidente da República irá certamente relaxar alguma dessas medidas. O que não deixa de, por outro lado, pôr em perigo o alastramento da infecção. Mas eu estava a ouvir um perito de saúde internacional, eu nem sabia que havia saúde, é isso que se chama, saúde internacional, dizia a propósito de não ser prorrogado agora em Portugal a partir do dia 2 de maio o estado de emergência. Ele estava a dizer, olha, o problema não é que as pessoas vão deixar de ser infectadas. As pessoas vão continuar a ser infectadas, têm que ser infectadas para se criar imunidade. O problema é que não queremos que a infecção seja de forma exponencial para pôr em causa, para criar um colapso do serviço de saúde. Infectadas, eles vão ter que ser infectados. E o que é que teríamos que fazer para não colapsar? Bom, é aquilo que toda a gente está a chamar de fazer o tal planalto, né? A tal planilha, que não haja picos, quer dizer, que a infecção seja gradual, né? Mas que não seja, né, em número muito grande. Por exemplo, o que é que nós fazíamos, Olívia? Não sei qual é a idade da Olívia, mas antigamente quando nós tínhamos, é verdade que os vírus são todos diferentes uns dos outros, mas antigamente quando eu era criança, quando um vizinho apanhava sarampo, a minha mãe pegava-me e ia pôr junto do vizinho para eu apanhar sarampo, para eu criar imunidade. Fez isso com sarampo, fez isso com a varicela, fez isso com a varíola, com a papeira. Vai apanhar, né, para você ficar imunizado. É verdade, cada vírus é um vírus. Este é um vírus que se conhece muito pouco, né, sobre ela, mas de uma certeza existe. Ele mata idosos e mata idosos com problemas de saúde. Então, a primeira tarefa é isolar os idosos. Esta é a tarefa fundamental, isolar os idosos. Né? O resto, eu tenho uma opinião muito pessoal que não vou dizer aqui, senão vou desmobilizar as pessoas, mas o resto temos de seguir aquilo que diz a organização, diz o nosso Serviço de Saúde, e a última informação que dizia, quer o Ministro da Justiça, quer o Ministro da Saúde, quer a Diretora Nacional, era que as pessoas não estão a cumprir o confinamento. Cada vez há mais pessoas nas ruas, cada vez há mais pessoas nos supermercados, cada vez há mais pessoas a frequentarem lugares públicos. Dr. Abdul Karim, em meio a tanta desgraça, tanta preocupação, tanta ansiedade, uma última mensagem aos moçambicanos. Nós já vencemos muitas batalhas.
Eu acredito que vamos vencer esta, mas é preciso olharmos para dentro e aprendermos. Nós não podemos esquecer, nos anos 80, perante a fome que havia, perante o bloqueio que havia da África do Sul, nós sobrevivemos com carapau e com farinha de milho, na altura. Mas parece que esquecemos. Hoje estamos confinados, quase que não temos que comer. Portanto, espero que a nossa memória coletiva não seja curta depois de sairmos desta pandemia em que nós nos encontremos e tiremos lições daí. Muito obrigada, Dr. Abdul Karim, por dispor do seu tempo para compartilhar as suas ideias sobre esta doença com os moçambicanos e contribuir para uma reflexão necessária e pertinente para o país continuar a progredir. Eu agradeço. Nós ficamos por aqui, voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite.